Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um podcast, nosso podcast semanal. Nosso Jus Locus Cast. Jus Locus Cast, e hoje estamos com um assunto massa. Posso dizer o tema? Deve. O tema é o tratamento psicológico dos internos em um complexo penitenciário. Rapaz, esse vai ser bom, Vai viu? ser bom. E com quem? Com duas amiguíssimas minhas. Por favor, apresente. Do coração, Lara Pimentel e Gabriela Penalva. A gente tem uma história aí, trabalhando juntos e tal, e elas têm um manejo com esse assunto aí diferenciado, né? Massa. Vivenciaram na prática esse tratamento, né? Como a gente colocou aí. Então, por favor, se apresentem para a galera saber quem vocês são e de onde vocês vieram. Lara e Gabi, por favor. Sejam muito bem-vindas, Lara e Gabi. Muito obrigada, muito obrigada. Por favor. Comece, doutora. Olá, pessoal. Eu sou Gabriela, sou psicóloga, tenho pós-graduação em saúde mental pela PUC de Minas Gerais. Já atuei nas psicologias jurídica, escolar, social. Já trabalhei no HCTP, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico daqui de Sergipe, o conhecido como manicômio judicial, onde vão os internos quando tem transtorno mental diagnosticado. Já trabalhei também no Tribunal de Justiça de Sergipe, na Coordenadoria da Infância e da Juventude, e tive esse tempo no presídio de segurança máxima daqui do estado, um presídio masculino. Atualmente, eu sou servidora pública de São Cristóvão, estou trabalhando no CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, e também sou psicóloga clínica. Rapaz. Diga. Não, eu tô aqui chocada. Pera aí. Quantos anos essa criatura tem? É um prodígio, é um prodígio. Eu sou novinha. É um prodígio. Começou cedo, não foi? É nosso prodígio mesmo. Arrasou. Você, Lara. Sou Lara Pimentel, tenho 37 anos. Comecei a minha vida já no sistema prisional. Fiz meu estágio, né, da faculdade no sistema feminino, né, no presídio feminino daqui de Sergipe, em meados de 2009. Tem um tempinho aí já Tem de trajetória, um pouquinho né? de tempo. É novinha também. Com certeza. Mais ou menos. Depois fui para a área social, atuei em CREAS, em CRAS. Em 2014 tive meu primeiro contato com o sistema prisional masculino daqui de Sergipe. Saí e voltei em 2017 até agosto de 2024. Então Arrasou. foi Tem uma longa jornada aí, né? um pouquinho de sistema prisional a gente conhece. E trabalhamos juntas em 2022. E 3. Passamos 2022 e 2023 juntas. Foi aí que nós... Mas antes da gente entrar na história de vocês, que eu quero saber, eu não sabia que você tinha essa história desde 2009. Sim. Tem muita não história sabia, aí pra tem muita contar. história. Então antes E no da feminino gente... e no masculino, né? Eu tive Exatamente, esse- são públicos diferentes, né? Sim. Mas antes da gente entrar nessa história de vocês, que eu tô super curioso, vamos dar só uns recados primeiro, Bora. né? Que a gente tem que dar sempre aqui, né? Sim, sempre voltando àquele recado principal da meta. dos Da meta. inscritos. Se você Bora, não é galera! inscrito ainda no canal, se inscreva que a gente tá com a meta de inscritos aqui. Eu nem sei atualmente quantos inscritos a gente tá. Já tem mais de 270, vocês estão ajudando bastante. Mas a nossa meta mesmo é 500 inscritos por enquanto. Não, e agora com essas duas eu sei que a gente vai chegar. Vai. Vamos decolar essa Vamos semana. viralizar. Vamos viralizar. Então, se inscreva no canal, curta esse episódio, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana e você vai gostar. Comente aí o que você achou, né, durante o programa, né? Vai assistindo, vai comentando, compartilhe, né? E não esqueça do... E não esqueça do likeinho, né? Que Deixa seu likeinho. Pois é. Se gostou, curta e compartilha. Nos siga também no Instagram, Sim. @JusLocusCast, super fácil. No Spotify, se você quiser só ouvir a gente, né? Tá lá na academia, quer baixar esteira. o áudio e tal. Estamos no Spotify também, link tá aqui na descrição para você chegar mais rápido, né? Mas se você pesquisar também Jus Locus Cast, você vai achar tranquilamente lá. Nas nossas redes pessoais também, como é o seu, Cris? O meu ainda é Ainda é. Cris 1509. Já tem mais de 15 dias que você prometeu E há que um ia ano mudar, que eles né? estão pedindo pra eu mudar. Pois é. Tudo bem, eu vou mudar. O meu é @GabrielNASSC, certo? Soletrando para ficar mais fácil. E a nossa parceira, nossa nova parceira, né? Sim! Vamos deixar um recadinho aqui para a maravilhosa Carol Mota, da Brindes Brindes Online. Online. É isso aí. Olá, as meninas também. Pega as meninas ali, João.
responsável por confeccionar nossas canecas, né? Que o pessoal Maravilhosa. também usa aqui. Lindona. Beijo, Carol. Arroba Brindes Online no Instagram, se Gabi, vocês quiserem fazer, brinde. né? Uma Tchim, caneca, aí sim. Se estiverem precisando de uma caneca, entre outros produtos que ela tem, confira lá no Instagram, Sim. né? Arroba Brindes Online. Isso, @Brindes Online. É isso aí. Carol, um abraço. Muito obrigado por essa parceria, viu? Valeu, Carol. Bora lá? Agora vamos lá, vamos entrar nessa história aí que eu tô curiosa. super curioso. Como é que você... Vamos começar por Lara, Gabi, porque assim, a gente tem uma regra aqui que idade é posto, né? Sim. Então, vamos começar... Quem chegou primeiro, né? Exatamente. Vai nessa, amiga. Como é que é essa história aí, Lara, que eu não tava nem sabendo disso aí. Então, em 2009 foi o meu primeiro contato, foi um estágio da faculdade mesmo. Não tinha vaga, e essa vaga foi criada. Foi o meu primeiro contato também com a esquizoanálise. E a gente foi fazer psicologia numa... Então já calma, já explica aí o que é esquizoanálise, porque Eu senão... achei que era só eu que tava aqui boiando. Aí eu... Vamos lá, deixa uma contextualizada aí. Então, é uma das vertentes da psicologia, né, que tem como linha teórica, se baseia uma corrente mais filosófica. Só que deriva-se da psicanálise também. Entendi. Sabe, Psicanálise, Freud... Isso, do Freud, é uma etc, psicanálise mais clássica. Assim. Entendi. Que a gente usa muito o Deleuze e Guattari. A gente vai falar um pouco aqui Certo, sobre eles perfeito, também. perfeito. E foi esse meu primeiro contato mesmo. Foi com o feminino. Eu cheguei lá, eu novinha. Fui passar 2 anos lá com elas, vivenciando aquilo tudo. E minha missão era ver as estratégias de sobrevivência que aquelas mulheres enfrentavam. Como é que elas faziam para enfrentar aquele sofrimento? Que o encarceramento é um sofrimento, né? Como é que elas driblavam isso, né? A luz do direito é uma punição, né? Querendo ou não. Sim, com certeza. E eu sempre falo, e a gente trocava muito, eu e Gabi, que o presídio não é para você sofrer, né? É para você se arrepender. E depois de um tempo, já no masculino, eu vi a diferença enorme entre os crimes do feminino, os crimes do masculino, as personas, né, que ali habitavam, que o crime era muito mais passional. Né? No feminino? No feminino, Sim. é muito mais passional. Mais ligado mas também, a esse também- contexto, né? Isso, mas também tem a ocasional. Enfim, tinha grandes diferenças, né? Depois que eu Sim. vi grandes diferenças entre elas, mas foi um pequeno contato, né? Comparado ao do masculino, que eu vivenciei mesmo o masculino. Ficou um pouco mais de tempo no masculino, né? Sim, digamos sim, assim. sim. E já como... E já como psicóloga, Profissional, atuei, né? trabalhei. Sim. Eu imagino que sejam sofrimentos um pouco diferentes, não? Sim. Até porque eu me imagino assim, tipo... no quesito maternidade, por exemplo, o sofrimento dessas mulheres deve ser muito maior, né? E elas Do que- ficavam um pouco com o bebê até eles completarem 6 meses. Depois, essa separação... Essa separação deve ser cruel. Nossa. Deve ser Bem doloroso. cruel, bem cruel. E tinha isso, né? A gente vivia isso lá. E aí você preparava essas mulheres para esse momento? Tinha isso? Então, naquele momento foi uma coisa muito breve. Como eu disse, meu projeto lá era como era esse enfrentamento. Como é que elas faziam para sobreviver ao encarceramento. Eu não atuei muito Entendi. nesse... Eu era estagiária. Entendi. Era esse o contexto. Meu não contexto foi ali. algo mais direto, né? Não, digamos não. assim. A abordagem Não. mais de pesquisa. É Sim, isso? isso. É Foi isso. isso. Um estudo, né? É. Um estudo. Foi mais um estudo mesmo. E em que ano mais ou menos você começou a trabalhar já como psicóloga Em 2014. Em 2014 é o ponto que você... Que eu entrei no sistema... E nesse meio tempo aí, você fez o quê? Eu trabalhava com social, eu trabalhava em CRAS, Sim. em Pedrinhas, no município de Misericórdia. Eu Pedrinhas. sei. Buquim em Pedrinhas, então atuei lá como psicóloga de CRAS, de CRES depois. E depois voltei para Aracaju, fiquei nos dois um tempo, aí pronto, resolvi. Aí como psicóloga você só pegou a parte dos presídios masculinos, dessa parte do... Sim, sim. Já sim. não trabalhou Já com não- feminino, né? Não tive mais contato com o feminino, não. Entendi. Tive só com o masculino mesmo. E Gabi, como foi a sua trajetória aí até chegar, né, na vivência que a gente vai tratar aqui? Comecei no presídio também como estagiária, no HCTP. Tava na época da pandemia.
nós não tínhamos lá o setor de serviço social, era um setor psicossocial, ou seja, as estagiárias de psicologia junto com a psicóloga faziam esse atendimento tanto de serviço social quanto de psicologia. E já dá para imaginar que na pandemia tudo uma loucura, no HCTP loucura em dobro, porque envolvia os internos, envolvia as famílias, envolvia, além das reformulações no sentido de quanto tempo vai ficar, superlotação e falta de estrutura. Isso mesmo. Teve uma problemática por conta da pandemia, né? Que era algo que talvez as pessoas não esperassem muito, né? Um fator ali. Não esperavam. E se essa coisa da estrutura fechada, instituições totais, já por si só é um enclausuramento. Imagina então na pandemia, no período do isolamento. É complicado, né? Então lá no HCTP tínhamos atividades de redigir relatórios, análise psicossocial, muitos atendimentos, e também os atendimentos em grupo que haviam, esses sim que eram uma pegada mais terapêutica, tiveram de acabar por conta da pandemia. Então ficou a complicação em torno disso daí no HCTP. E depois do HCTP eu fui para o Tribunal de Justiça, ainda trabalhando na psicologia jurídica, mas não na questão criminal. E então, indo para esse presídio, onde nos conhecemos, tive lá, eu estive de 2022, maio de 2022, até novembro de 23. Foi mais de um ano aí, né? Isso, 1 ano e alguns meses foi o tempo que eu estive por lá. E era muito interessante a gente fazer o tipo de atividade que permeava o atendimento individual, o atendimento em grupo e também redigir relatórios, fazer essa ponte com a justiça, que às vezes éramos cobrados, e também fazer a ponte entre os funcionários e os internos. Entendi. Porque há esse confronto de, por exemplo, como é que vai conviver, coexistir dois grupos, polícia e ladrão, né? Vamos dizer assim, que se odeiam. Como é que é essa vivência, o dia a dia nisso daí, nesse contexto, né? Que por si só já é extremamente estressante, tanto para o interno, que está ali para pagar por um crime feito, está privado de liberdade, quanto também para os agentes, né? Que se vê ali um questionamento ético, um questionamento moral, e que é trabalhar com esse tipo de público. Interessantíssimo. E aí, dentro dessa história, experiências de vocês, como é que vocês trabalharam assim de forma acadêmica? Qual é a vertente que vocês seguem? Eu não sei nem se pode chamar assim, né? Você estava até falando aqui antes de começar que o tema, como a gente colocou, como é que tem aí? O tratamento psicológico dos internos em um complexo penitenciário. E aí esse termo, tratamento psicológico, não é o mais adequado, não era o né? tratamento Já que vocês faziam. Como, por favor, problematize. Como é isso aí? Nos explique. Tá, eu vou responder a primeira pergunta, né, em questão da minha vertente. Eu sigo o humanismo de Carl Rogers. A abordagem centrada na pessoa. Humanismo. Humanismo de? Carl Rogers. Certo. É o nome do teórico. Ele que começou os estudos sobre jovens infratores. Essa vertente, né? Eu puxo também para trabalhar as medidas socioeducativas hoje no CRES. E essa é a abordagem que eu me apaixonei desde que comecei a estudá-la e aplico tanto na clínica particular quanto nos equipamentos, né? de atuação. E a segunda pergunta foi sobre a problematização do termo tratamento. Porque o que é tratar? A gente deve buscar o que é ressocializar. Essa questão de ressocializar uma pessoa que foi retirada da sociedade e posta numa amostra de sociedade que está adoecida. Isso é ressocializar? Isso é tratar? Na verdade, o psicólogo está ali mais para fazer uma intermediação, no sentido de elaboração de projeto de vida. Aquela pessoa que está ali se depara com diversos problemas, descobre e aparecem muitos outros. Desde depressão, ansiedade, desconfiança, traições e até a questão do enclausuramento no sentido de transtornos psicóticos, etc. Mas também Ai, me perdi. Desculpa, gente, é porque eu peguei uma água aqui e ela se distraiu,
culpa é minha. Sim, sobre o tratamento. Que lá a gente não consegue fazer uma psicoterapia como é convencionalmente, uma psicoterapia clássica de toda semana. Vir, sentar, conversar 50 minutos. É uma missão bem difícil. Isso, Um desafio grande, né? isso. Não, é quase impossível. É tipo vocês tentarem manter a saúde mental o mínimo, Sim. né? Porque não é um tratamento, mas manter o mínimo da... Agora, você imagina num sistema que bandido bom é bandido morto? Melhor ainda quando ele se suicida. Então, essa questão do cuidado com a saúde mental é muito mais delicada. Eu imagino. Polêmico, viu? Chega, ficou Polêmico. Chega, ficou um Parei pra silêncio refletir, né? aqui. Parei pra refletir. E eu tomei um baque, assim, ó. Caraca. E como é a sua visão, Lara, sobre tudo isso que a gente tá falando aqui? Primeiro, também fale qual é a sua abordagem, né? Sim, minha abordagem Essa é muito, vertente. conversa muito com a de Gabi, só que eu sou mais da psicanálise mesmo, freudiana. Sim. Só que lá no presídio, pra gente tratar os internos, né? Os ressocializandos, no caso, a gente tem que se adaptar. Eu costumo dizer que a gente veste uma vestimenta, né? Pra gente Poder entregar o melhor trabalho com o que se tem, isso, material. com o que se né? tem e com o que ele possa entender. Entendi. A gente capta, tenta, né? Captar a cultura, a sociedade, a família dele, para tentar ter uma linguagem, uma linha muito também horizontal, para ele também entender, porque não adianta a gente chegar lá para falar sei lá, de pulsão de morte com um cara desse, né? Que não entende, não sabe de nada. Então, minha vestimenta era muito essa. Eu me igualava a eles. É tanto que até meu vocabulário mudava, minha postura mudava. Pra ficar gente, mais acessível, isso, né? Porque a psicologia, de fato, ela já é inacessível. A gente estava conversando aqui, é muito elitizada. E para chegar num cara desse, como o Gabi falou, com um sistema que acha que o interno, né, o bandido, ele não precisa de tratamento, ele é irrecuperável, sabe? Sem dignidade, né? Sem dignidade, e a gente resgata muito isso. E a gente fazia esses dois papéis mesmo, com o interno e com os agentes, com o Estado, com... Enfim, Agora eu fiquei curiosa. Você fala em números assim, de um quantitativo de quantos internos e com uma equipe de quantas para cuidar desse... Aí, tem em média 600 e, sei lá, e 30. 630 e a equipe internos. de vocês para cuidar? Olha, lá no nosso presídio, ele é cogestão, ele é um privatizado, né? Funciona o Estado e uma empresa privada. Em cogestão, né? Isso. Funciona trabalha em equipe, digamos assim. Isso, e lá tem uma equipe multidisciplinar muito boa. A gente tem odontólogos, a gente tem advogados, a gente tem psicólogos, a gente tem médicos, a gente tem psiquiatras e teoricamente é para funcionar, né? E que lá, de fato, funciona em partes, mas funciona. Consegue atender a todos? Consegue atender a todos. Inclusive, a gente tinha uma meta de atendimento, a gente tinha que atender algum determinado porcentagem lá, só que a gente tinha alguns percalços aí, a gente tinha algumas problemáticas. Como teria, talvez, em qualquer lugar Exato. do Brasil. Sim, qualquer lugar do Brasil, Sim. porque o interno que chega hoje, a gente não tem garantia de que ele fique aqui no estado, que fique nessa unidade prisional. A gente não tinha essa garantia. Até porque, assim, eles mesmos às vezes pedem a transferência, né, e tudo mais, tem essa questão. O estado pode transferir também, sem... Como for mais conveniente para a segurança pública, Pode a sair, pedido. Isso, pode ter o alvará, então não era garantia que eu ia te ver toda semana. Não é garantia. A gente, por mais que eu quisesse, Por você isso também... que é difícil falar de tratamento, né? Exatamente isso que Gabi quis Porque dizer. não tem essa estabilidade Não tem. de fazer um trabalho contínuo, Isso. né? E Você fora não sabe isso- se essa semana você tá com ele, você não sabe na próxima semana se ele vai estar ali, se ele vai estar... Isso. E fora isso é o tempo também. A gente, no meu consultório, eu dou um atendimento de 50 minutos. Lá a gente não tinha isso. Não, sabe? Era voltando, eu sou da psicanálise. Então, eu precisava de um tempo, né? Só que lá a gente teve que adaptar. Uma psicoterapia muito breve, focada ali no problema. Né? Tipo assim, quantos minutos você passava com... Depende.
Depende. Então não tinha um tempo, Não né? tinha não tinha um assim, ó, tempo. você só tem 20 minutos para gastar com... Isso, não, depende, tem, assim. depende. Porque Você acontecia... ia sentindo. Isso, eu ia sentindo a Você demanda tinha essa dele. liberdade, então, também para ir Em adequando. partes, mas às vezes também não tinha, porque um agente poderia chegar e dizer que terminava meu atendimento porque teve um princípio de rebelião. Algum fato extravagante que né, que ou uma precisa se transferência, interromper. isso, Enfim. sabe? Precisava interromper ali. Mas quando tinha, assim, um determinado tempo, você conseguia ver aquele preso com que frequência, por quanto tempo? Tipo assim, o mesmo preso passa por vocês uma vez no mês? Passa mais de uma vez no mês. Passa mais. Às vezes. Tudo é às vezes. Tudo depende. Tudo depende muito. E não só de nós estarmos disponíveis, aproveitando a pergunta, são 3 psicólogas, eram 3 esqueci de psicólogas, falar. para mais de 600. E daí tem a questão do horário, a hora que a cadeia abre, a hora que a cadeia fecha, né? Porque tem os momentos que eles estão no banho de sol, os momentos que vão comparecer a esses serviços, os momentos de estar dentro das celas, nos pavilhões. Então tem que coincidir também os momentos de estar disponível. Tem que também estar disponível a escolta, que é quem vai pegar essa pessoa de lá do pavilhão, trazer para a sala de atendimentos e retornar. Tem que ter isso disponível, questão de segurança mesmo, muitíssimo importante. Sim. E além disso, internamente, entre eles, os próprios internos, essa coisa de você sair do pavilhão é visto de forma dúbia. Ao mesmo tempo que você pode estar saindo para resolver uma questão sua, um problema, ter algum contato com um familiar, fazer uma ligação, coisa e tal, às vezes ele pode estar de olho na movimentação da unidade. Às vezes isso daí pode ser visto como um olheiro, ou então se alguma informação vaza, esse cara que saiu é o X9. Então, esse era um dos muitos motivos que muitos se negavam a sair do pavilhão. Para não ser, às vezes, até tratado de doido pelos colegas. Ou X9, Cris, a cadeia então, cala muito. Eu queria sabe? falar sobre isso, sobre o preconceito entre eles mesmos, né? Até isso dificulta que ele vá para o atendimento, se sinta confortável para receber o atendimento e até conseguir estar ali presente de fato para receber o que vocês têm para dar a eles, né? Que é esse tratamento, né? Essa conversa, aplicar o conhecimento de vocês. Tem essa questão que vocês falaram também, que às vezes o interno passa muito tempo fora, talvez os outros pensem que ele tá lá para, como a gente chama popularmente, ser o X9, né? Isso. Como eles, na linguagem deles, né? Então tem todas essas dificuldades, né, dentro desse trabalho que é feito em um complexo penitenciário, né? Pensa que são muitas camadas. A primeira, a de que psicologia é coisa de louco. Psicologia só vai pra bater papo, sendo que não é assim que funciona. Entra também a camada do machismo, essa coisa de que homem não chora, homem, e ainda mais essa coisa de dizer assim, eu vou me render a um tratamento com quem tá me prendendo, sabe? Porque fica uma disputa de nós contra eles. Nós da equipe, por mais que sejamos da equipe de saúde mental é saúde, mas ainda é os presos contra os soltos. E fica nesse embate. E aí, às vezes até a questão da desconfiança. Você quer entrar na minha mente? Você quer me corromper? Mudar a minha personalidade? Mas vocês perceberam assim... João, eu quero água também. Vocês perceberam assim... Então vamos aproveitar o ensejo logo para encher todo mundo aqui, né? pra gente não perder o fio da meada da conversa, que tá interessante, né? A gente já tá falando das dificuldades, né? Vocês percebiam bacana. assim, levavam tempo com aquele determinado interno para adquirir a confiança deles, por exemplo? Sim. Tinha um tempo médio, assim, que vocês conseguem identificar, assim, depois de, sei lá, 3... Uns entram mais rápido, outros não. Uns demoram mais para conseguir falar. Como eu disse, a cadeia cala muito. E existem regras lá dentro. Totalmente diferente. É um mundo paralelo que a gente fala. É uma sociedade dentro da sociedade, isso, né? Tem regras, tem tudo. Tem hierarquia, tem tudo. É tudo muito diferente. E a questão da medicalização, né, amiga? Porque, por exemplo, muitos iam para pedir o encaminhamento para o psiquiatra. Me dê a cachaçinha. Cachaçinha é o remédio de dormir. Você colocava lá, né, as gotinhas do Rivotril, tomava um shot.
Pronto. Até porque, digamos, quantas vezes a gente, por alguma ansiedade, não dorme? Imagina, então, num ambiente que você tá sem família, sem pessoas, confiança. Então, é um ambiente de estado de alerta o tempo todo. Então, é preciso, né? Eles criam esses mecanismos de escapes e a medicação é uma delas. E, inclusive, muitos deles estão ali em abstinência de álcool e outras drogas. Então, faz uso dessas medicações, né, como forma de redução desse sofrimento mesmo. Inclusive, E até uma fuga também, né? Uma Além fuga de Da realidade, né? Isso, de moeda de inclusive troca. você falou aí, né, que também. alguns estão em abstinência ali, né? Eu lembro que vi, assim, mais ou menos, que vocês faziam a triagem também, né? Eu fazia uma triagem lá, vocês também faziam um tipo de triagem, né? E aí, talvez, eu acho que vocês perguntavam sobre isso, como é isso? Então, eu até trouxe uma colinha da nossa antiga triagem. Perguntávamos a idade, onde nasceu, onde mora, E estado aí, civil. só um detalhe, você vai falando, e aí vai falando a relevância pro trabalho de vocês de cada informação? Show, perfeito. Idade. Quesito idade é muito importante se você vai ver a trajetória da pessoa na criminalidade. É diferente se chega um interno com 18 anos, é diferente se chega um interno com 40 anos, ou um idoso, mais de 60 anos. Onde nasceu também é interessante, se é uma pessoa, por exemplo, daqui de Sergipe, teve uma socialização primária de uma maneira, se for uma pessoa de outro estado também, se for uma pessoa do exterior também. Onde mora, a gente pega para especialmente fazer as pontes, por exemplo. Você morava onde? Aqui no estado ou então fora do estado, para ver também essa questão das visitas, do contato com o mundo exterior. O quão longe está esse mundo exterior. O estado civil, a maioria dizia que era união estável, por conta da coisa de vamos morar amigado. Tem uma namorada, vai morar junto, casado, mas não de papel passado. E, inclusive, é uma coisa que eu percebia muito, que por conta dessa coisa de às vezes não ter mais contato com a família, né, família de origem, essa coisa de querer construir um novo espaço de socialização, nisso daí acabava construindo uma família a partir dessa esposa, e aí acabam tendo filhos ou não. Na nossa triagem a gente também tinha esse questionamento, né? Essa pergunta, tem filhos? Mas, como nós sabemos muito sobre a ausência paterna, muitos até têm os filhos, mas é a mesma coisa de não ter. E era... Talvez isso fosse algo que vocês também levassem para o trabalho, né? Isso, na elaboração do projeto de vida. Entendi. A gente perguntava também escolaridade. Um ponto muito importante, que pega no gancho que Lara estava falando sobre a linguagem que devemos ter com eles. Não é interessante falar de forma muito rebuscada com uma pessoa que não entende, e também não é interessante tirar de broco só porque está preso. Né? Às vezes lá tem pessoas com gênios do crime, sabe? Que não deixam de ter uma inteligência porque estão presas. Assim como... Às vezes muito pelo contrário, tá Isso. preso porque é um gênio que usou isso talvez sem julgamento, de forma à luz da legislação errada, né? Exatamente. E aí perguntávamos também se tinha vício. Essa questão aí do vício pega muito, porque eu uso tal coisa, mas eu paro quando eu quero. Isso é um vício? Isso não é? Isso me lembrou quando eu fazia as audiências criminais, que sempre perguntava, você usa drogas? Aí eles, jamais, doutora, Deus me livre, só minha maconhazinha mesmo. Eles falavam isso. Só minha maconhazinha mesmo, mas drogas, Deus me livre de usar drogas. A gente ouvia muito isso no depoimento. E aí a gente pega também nessa parte como se o vício em cigarro não fosse tão relevante e nem o de álcool ou maconha. Isso. Quando a gente perguntava vício, só respondia os que usavam crack. É porque pra eles, né, essa parte do álcool, do cigarro e da maconha não era grande coisa, é bobagem, é coisa do cotidiano mesmo. O que, assim, sinceramente, pra mim já é um absurdo. Por exemplo, droga ilícita pra mim é o absurdo. Foi assim que eu aprendi, né? E já nessa sociedade, que é, como eu falei, uma sociedade dentro da sociedade, é algo super normal. Não é isso Faz parte da vida deles, né? O álcool, o cigarro e a maconha. É algo comum. Não é como pra mim, que é algo já absurdo, né? Isso, exatamente. Perguntávamos também se havia alguma doença crônica, no sentido de diabetes,
uma pressão alta, coisa do tipo, e também para ver se eles soltavam alguma coisa sobre transtornos mentais, que muitos falavam que não tinha, mas ou então até por não saberem. E aí perguntávamos se eles faziam uso de alguma medicação, e aí é que entra a malandragem, né? Ah, eu já faço uso do Rivotril, doutora. Bota aí pra eu continuar tomando meu Rivotril. O cara que já tem uma malandragem ali, né, já passou talvez pelo sistema, ele já pega isso pra ter, né? Ou até na delegacia também, os outros ensinam, né? Sim. Peça um medicamento, peça a cachaçinha, peça o Rivotril. Quando você pra você for tirar a cadeia dormindo. Quando você for pra triagem, já diga que você já usava, né? Isso, já diga que você usava. Entendi. Isso. Isso aí eu não sabia. E aí a gente perguntava também. E pra vocês identificarem se isso era verídico ou não? Não tinha como. Vamos chegar nessa parte. Daí tinha também a questão do acompanhamento. Se já fez acompanhamento no CAPS, se já fez algum tipo de psiquiatria, se já fez acompanhamento com psiquiatra, ou então com clínica de reabilitação de álcool ou outras drogas. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente sabe se isso é verídico ou não? Não tem como saber. Assim como no atendimento particular, às vezes alguém questiona assim, aí se chegar aí no psicólogo e mentir e tudo lá? É possível. Assim como um paciente típico mentir, é possível um interno também mentir. Mas a psicologia, se fosse para analisar o discurso pelo discurso, bastaria apenas um breve relatório, sendo que não, a gente trabalha além disso. Interpretamos padrões de comportamento, questões conscientes e inconscientes, então é uma construção de mentiras, se forem mentiras, que geralmente estão misturadas na realidade. Então, Gabs, interessante esse ponto, porque aí já vem uma outra questão que eu queria saber, que você vai entender. Qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram quando vocês iniciaram esse trabalho? E como, nesse contexto que você acabou de falar, vocês aplicaram todo o conhecimento de vocês, todas as abordagens que vocês têm como instrumento mesmo na psicologia. Como é que foi isso aí dentro do contexto, assim, à primeira vista? Bom, é você ter em mente qual é a sua função ali. Não é porque você está numa unidade prisional que você está ali para punir a pessoa, não. Muito pelo contrário, né? Isso. Ele está ali privado de liberdade, sendo que todos os outros direitos são garantidos, inclusive o da saúde e o da saúde mental. E enquanto psicóloga tem que ter muito claro de que estou ali para prevenção e promoção da saúde mental. O que é que eu posso fazer por essa pessoa para que ela saia com um pouco menos de sofrimento desse ambiente? Entendi. Esse já foi o seu primeiro impacto, assim, você já chegou com esse pensamento, né? Sim. É por isso que a gente fala que ela é um prodígio, né? Não, você gente. já chega... Não, mas aí eu fiquei curiosa. Aí você chegou e você se deparou com isso. Mas e aí, no dia a dia, quando você foi... No dia a dia é frustrante porque você trabalha com o sistema e contra o sistema. Você é aliado e inimigo ao mesmo tempo. Porque enquanto você está num ambiente que você está lembra que são dois lados, né? Um contra o outro. Enquanto você trabalha com o sistema de dizer assim, olha, eu estou num cargo, numa unidade prisional, estou aqui podendo atuar de maneira significativa na vida de alguém. Essa pessoa quer mudar de vida? Até que ponto eu estou querendo colonizar o estilo de vida de outra pessoa? Ou então de dizer assim, contra o sistema, por quê? Já que bandido bom é bandido morto, bandido que se suicida é melhor ainda, então eu vou ter que dar umas cutucadas tanto nos nossos pacientes É o jogo de cintura, né? Quanto na equipe que tem esse olhar preconceituoso, sabe? Como existe o olhar preconceituoso tanto com o detento quanto com o ex-presidiário. É um jogo de cintura, né? Exatamente. E é uma resistência muito grande. A psicologia resiste mesmo. Porque é preconceito dos dois lados. Tanto da parte do Estado, né? Quanto da parte dos internos. É uma quebra de braço que E a gente você, Lara, faz. como foi o seu primeiro impacto, assim? Então, quando eu cheguei, é interessante isso. A primeira coisa que eu me assustei foi com o cheiro da unidade. Característico. Sabe? Aquele cheiro foi uma das coisas que eu fiquei, caramba, estão presos, né? É real isso Gente, aqui. a gente tá falando de realidade aqui, né? A gente Realidade do Brasil. Realidade posta. Isso... Quando você fala o cheiro, você quer dizer o mau cheiro. Eu nunca Isso. tive numa unidade prisional, então eu tô... Isso, É porque assim, pense no e quem lugar. nunca teve, fica só na imaginação.
que deve ficar bem longe da realidade. Pense num lugar que tem 600 pessoas, né? Assim, divididas em cela, beleza. Mas assim, são... Não sei quantas pessoas por cela, mas não tem ar-condicionado, não tem Pouca ventilador. ventilação e pouca iluminação. Tá todo mundo E eles encarcerado. tomam banho todo dia? Toma. Algo Sim. É pra tomar, né? Então, Tem disponível. Tá disponível. Tá disponível. Tá Mas nem disponível. todos, né? Não todos. Mas mesmo assim, Aí fica um calor, cheiro a gente tá forte. no Nordeste e tudo mais, então tem um cheiro forte mesmo. Né? Por É isso que eu falei, realidade posta, gente. Isso aqui é. E além da questão da atividade física, muitos aproveitam o ambiente lá do pavilhão para fazer atividade física e por conta dessa coisa, né? Zelar pela saúde e acaba ficando com mau cheiro também por conta disso. Alguns, né? Também fazem atividade física, muitos outros É não. interessante notar como é um universo dentro de um Universo micro-universo. paralelo. É, totalmente. Olha, vocês têm minha admiração. Obrigado, Cris. Obrigado. Obrigada. Não, eu tô aqui com a cena, quando eu fiz uma pergunta falando da equipe, que elas bateram uma na mão na outra, aquela cena me marcou no início aqui desse programa. Porque a gente vê que elas fazem com amor isso. E Mas é um é. trabalho Sim. ingrato, talvez, né? Acho que é um trabalho ingrato e duro, Muito um trabalho ingrato. duro. Muito ingrato. É duro. Eu diria que é duro, porque eu aprendi com meu chefe / irmão, né? Tá vendo? Que a gente tem que fazer o nosso possível, entregar o possível, porque a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai fazer a nossa parte. E aí eu acho que esse olhar da ingratidão não é interessante, porque aí você também talvez Sim, se desmotive para não fazer. verdade. Mas é duro. Mas vocês É já duro. se sentiram desmotivadas? Tipo, Tempo não quero todo. mais isso pra minha vida. Lá o tempo todo. A gente se sente, né? Um pouco, assim. E aí, o que é Mas- que faz vocês... Olha, o companheirismo de ter uma colega, uma amiga do peito, mas ali naquele ambiente era colega de trabalho. Eu aprendi muito com Lara, porque Se você não falar de mim também, eu vou ficar triste. Ai, meu Deus. de você também, mas eu digo de Lara porque somos colegas de profissão. E essa coisa de olha, cada unidade tem sua própria cultura. Isso. Isso é muito interessante de se notar. Tanto é que quando há as transferências, cada unidade tem o seu módulo, e sabe? E É o modo de sobrevivência Isso, daquele sim. local que eles mesmos é o estabelecem, né? habitat, é. E aí eu As aprendi. regras. Eu aprendi muito com Lara, porque lá nessa segunda unidade prisional, comecei a fazer o atendimento individual com os internos, coisa que era mais restrito do que no HCTP. Lá era um tipo de psicologia diferente. Imagina que por serem neuroatípicos, com muito mais frequência, a gente tá falando aí de esquizofrênico, de borderline, de transtorno dissociativo, coisa... E aí, mais assim, pesada. só pra contextualizar, 100% das pessoas que estão no HCTP tem Tem diagnóstico. porque aí já é medida de segurança, né? Isso. Ele não vai ser punido de forma comum, Isso. para medida de segurança. E aí, essa mudança de público me pegou, né? Tipo assim, eu já cheguei lá com alguma bagagenzinha do sentido de o que é instituições totais. Pegou aí, Ju. Mas Lara me ensinou bastante sobre o que é o universo de cada cadeia. Obrigada, amiga. Massa. Nada. Massa. Gabi veio também, né, pra oxigenar aquilo ali. Gabi agora é esse. Ah, é ela ainda. Ele Ela. Ah, porque eu descobri. Ah, eu preciso contar isso, João. Porque a gente descobriu hoje aqui que ele não era o Gabi lá, ele era o Grampo. O Gabi. O Grampão. O Grampão. O Grampão. Carinhosamente apelidado de Grampão. Por quê? Porque Era um os homem alto, charmoso, charmoso. Mas o esbelto. Grampo é um homem alto, Grampão. Eu nunca Homem tinha alto. ouvido essa expressão antes. Inclusive eu Mas eu ganhei, achei sua cara. eu ganhei uma caneca com o desenho de um grampo, pô. Quando eu saí, tá vendo? Todo carinho que foi me passado. Então, Ai, meu Deus do céu. seguimos, velho. cortei o raciocínio. Onde estávamos? Enfim, mas No primeiro é isso. impacto. Depois a gente Não, deu no uma primeiro impacto ela já dissociada. falou. Que foi Mas o não cheiro. continuou. Ah, então vai. teve- Não, o cheiro, pra mim, isso foi muito característico, né? Até hoje eu sinto. E eu chegava até em casa sentindo aquele cheiro ainda. Passei um bom tempo, né? Depois que você se acostuma. Mas o cheiro foi uma coisa que me pegou muito. Marcou muito, né? E depois vieram as outras coisas também. Eles vinham até a gente algemados, né?
E chegou uma época que além da algema da mão, botava-se outra algema neles. E como eles se sentiam, eles falavam isso pra mim. Poxa, gente, tô pior do que Fernandinho Beiramar, eu sou um bicho pra estar aqui amarrado. Mas eu acho que Mas era pra importante. segurança de vocês. Isso, pra segurança da unidade. É importante, Então não tirava, não podia. importante Não, relatar não. isso. Mas a gente, tipo, observava ele como um indivíduo ali, né? Era o procedimento É o padrão. procedimento. Um bicho acuado, eles se sentiam. Sim, e eles relatavam isso. Ao mesmo tempo, né, que realmente eu pelo menos achava que tinha essa necessidade, né? Não sei como é que vocês pensavam, mas eu sempre pensei que, né, pra mim a segurança ali... Sim, é porque, Gabi, nossa posição também era muito diferente, né? Entendi. A gente não era ameaça para eles e a gente pontuava muito isso, né? A gente não é ameaça para você. Então ele vinha a gente até com bons olhos, se comparava também a gente se comparava muito a eles, né? Até porque eu poderia estar presa, a gente poderia estar ali naquele lugar, né? Se Deus me livre acontecesse alguma coisa para mim contra a minha família, eu poderia reagir de uma forma e acabar sendo presa. Por que não? Não tô livre disso. Então a gente se colocava muito numa mesma posição, eu me colocava, né? E colocava nessa posição de que não era ameaça. Nem sentia medo deles, assim. Era muito... Nunca houve alguma situação que vocês se sentiram... Nenhuma. Eles muito respeitavam a gente demais. Me respeitavam muito, eu também eles. Eu tinha uma relação de muito proximidade mesmo, sabe? Você conseguia ganhar a confiança deles. Sim. E a gente, não foi fácil, a priori demorei a perceber isso. Eu acho que eu tenho que descer mais para chegar a um nível aqui. Eles, como eu disse, a cadeia cala muito, tem as regras de lá de dentro. Se você demorar, ficar muito tempo fora do pavilhão, você é X9, você tá então falando. Você tinha essa preocupação também de não passar muito tempo para não prejudicar o interno, né? É tanto que eu dizia, é rapidinho, você já vai, né? Tenha calma, respira, me fala como é que você tá hoje, senta aí, me diga, não tem pressa. É uma das coisas que Lara me ensinou, porque se deixasse eu tava no padrão da clínica convencional. Entendi. Dos 50 minutos. E ela disse que não, é outro sistema. É mais breve, é focado. Vamos lá, o que é que você precisa? O que é que aconteceu? O que é que você tá sentindo? E era mais de desabafo? Ou tinha pedido de ajuda mesmo? Tem ideação suicida, tem várias coisas. Tem algum caso assim interessante que vocês poderiam contar, assim, de algum... Olha, eu tenho um caso que me chamou muitíssima atenção. Porque é assim, lá tem, né, pavilhões e tem celas e tem também a enfermaria, que é onde ficam as pessoas com, por exemplo... Os enfermos. Os enfermos. Eu não queria usar o termo aleijado. Mas pessoas com... Ela usou. Usei. Dificuldades de locomoção, exato. Mas nem todo mundo tem isso. Mas como tá lá num ambiente fechado, todo mundo com as mesmas roupas, mesmo corte de cabelo, você não tem mais nome, você tem o mesmo cheiro, o mesmo sabonete, o mesmo desodorante. E isso, existe uma despersonalização. E uma cena que me chamou muita atenção na enfermaria é porque lá, de tanto ter gente que não consegue caminhar, até os internos que conseguiam caminhar passavam a se rastejar. Era um caminhado, tipo uma lesma mesmo, Sim. Porque todos adquiriam o mesmo comportamento, sabe? Você via ali uma coisa de neurônios espelho mesmo, sabe? Se você vê todo mundo caminhando de uma maneira, culturalmente, você vai aprender a caminhar de tal maneira. Então, já que eles não usavam, não todos, né, gente? Mas já que tantos tinham dificuldades de locomoção, os que não tinham essa dificuldade se adaptavam acabavam incorporando esse comportamento. Mas eles também achavam que a enfermaria era um lugar bom. Entende? Eles viam aquilo como algo bom, algo privilegiado. Porque de alguma forma eles estavam sendo cuidados, isso, né? Tinha uma atenção. Algum cuidado. Isso. Mínimo de dignidade naquele local já era um pouco mais preservado, né? Isso. E eles gostavam, como o Gabi falou, da despersonalização mesmo. Eles faziam de tudo para parecerem diferentes. Isso. Pegavam uma havaiana, cortavam, faziam uma amarração, porque tudo eles usavam igual. As roupas, como eu disse, o cabelo, o desodorante, o sabonete, a chinelinha preta, tudo igualzinho. E para diferenciar,
eles mudavam-se características na chinela, faziam um risco no cabelo, na sobrancelha, enfim, saíam tentando... Foi daí então que surgiu essa modinha do risquinho, corte, né? na sobrancelha. Quem não sabe faz, esteja sabendo agora, né? Foi daí, tá vendo? Pra poder se diferenciar. Eu vou botar um risco aqui a mais. Teve uma época que eles estavam usando óculos só armação, sem lente. Só pelo fato de parecer diferente. Diferença. Sabe? E eu achava isso que interessante. E dentro da sua visão profissional, como é que você tratava isso? Como é que você trata isso? Não sei, à luz da psicologia, como é que se trata isso? Pra tentar tratar cada um. Como é que vocês entendem isso, né? assim, do grupo, assim, vendo a sociedade deles lá, como é que isso se dá, essa construção aí? Então, porque como o Gabi estava falando, a instituição total, ela faz com que a gente fique muito parecido mesmo. Sabe, é tomar banho junto, comer a mesma comida, todo mundo igual no mesmo horário. O banho tá lá, tá disponível, mas é o mesmo horário do banho, tem 20 minutos, 30 minutos, 3 vezes ao dia. Então você fica meio que perde a sua identidade. E era nesses momentos da sessão, né, de lá, dos nossos encontros, que a gente tentava saber quem é Gabriel, sabe? E que isso era muito difícil, porque além deles estarem muito parecidos, se perderem entre si, ele não podia falar, não poderia demorar, não poderia entrar em contato com eles, né? Porque tinham que sair. Sim. Chega, tenho que voltar, doutora. Sabe? Porque isso era... A gente tinha que fazer malabarismo para tentar extrair alguma coisa de você. Entendi. A gente usava... Gabi, né? Me ensinou muito sobre grupo, que eu não tenho domínio nenhum. E Gabi, vamos fazer atividades em grupo pra gente tentar extrair ali... Um sopro de vida. O sopro mesmo. E a gente usava vários artifícios mesmo, né? Imagens, pra ver se eles conseguiam falar, conseguiam se expressar. Tá, mas a pergunta que eu fiz foi: algum caso? Eu tenho. Por favor. Que te chamou a atenção, né? Sim, um Nossa. caso que vocês É um têm caso específico. sim. assim. que vocês conseguiram Sim. um resultado bom ou não, né? Bom, o que eu ia falar não era de resultado, mas um comentário sobre essa coisa da despersonalização. Teve um atendimento que eu fiz com um interno, que tá certo, né? Tava ali caminhando pro final e já é corrido, né? E aí ele disse assim: doutora, eu vou ter que sair porque é hora de fechar o pavilhão. Eu fiquei comigo assim pensando, não, mas quem faz a função de fechar o pavilhão não são os monitores? Você que, como interno, você não fecha o pavilhão, você está entre os que são levados pra dentro do pavilhão. Foi aí que eu entendi que essa pessoa estava há tanto tempo dentro do sistema prisional que ele já tinha esse manejo de tipo assim, de ter uma hierarquia, de ser uma pessoa respeitada dentro do... Ele tinha função, né? Era o que eu ia interromper ela na hora. Quer dizer, ele isso. já tinha recebeu ali uma função. Ele Sim. já... Isso. Ele, mesmo sendo interno, era de tão respeitado, era uma comunicação entre os internos e a equipe. Assim como dentro, né, de lá, dos internos, tem as funções, tem mensageiro, tem faxineiro, tem organizador disso, daquilo, e tem as funções que a cadeia conhece e tem as funções que a cadeia, né, enquanto instituição, não conhece. Que é a sociedade... O universo dele, paralelo. Universo paralelo. E aí o que me chamou a atenção, né, voltando nesse caso, foi que ele, de tão introjetado ali naquele e-mail, ele já estava com uma função, tipo assim, lembra da briga nós ou eles? Ele já era a instituição, ele já era parte da instituição, de dizer assim, eu tô aqui tanto tempo sentada nessa cadeira que já faço parte, sou uma almofada. Algo nesse sentido. Sua cadeira. A analogia foi boa, gente. Tentei. Interessante. Foi. E caso clínico de vocês, assim, lá, assim, acompanhando algum interno, notaram algo assim mais, não sei, mais específico? Tem um também. Esse interno, ele tinha TDAH e era também usuário de substâncias psicoativas. Aí você pensa, não é uma esquizofrenia, não é uma coisa assim mais uau. E você pensa assim, uma coisa mais
comum de se ver no dia a dia. Afinal de contas, pare e pense. Quantos dali não são usuários de substância psicoativa e você pensa que é um transtorno mental? Né? Sendo assim, todos ali poderiam ir para o HCTP, mas não. Iam para o HCTP aqueles que tivessem o transtorno mental grave, extremamente acometido. Mas aí tá, voltando ao caso dele, ele tinha... O que mais pegava era a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas. E ele queria fazer o tratamento disso, de fato. Porque tem também muito disso, né? Fala que quer, fala que é inocente, tenta mentir pra gente, mas voltando àquilo que a gente falou mais no começo, a psicologia vai além dos relatos. E ele demonstrava, assim, querer um tratamento de fato para isso que já vinha cometendo e destruindo a vida dele. Então, só para começar, ele tinha a noção que isso estava destruindo a vida dele. Isso. Então, foram feitos alguns atendimentos, né? Que inclusive a gente consegue ver quem está precisando mais, quem quer ir para o atendimento, porque também não adianta você chamar uma pessoa só por chamar, só para tirar a vaga de outro que gostaria de estar ali, né? Então, eu lembro também que o advogado dele fez o pedido para ele ir para o HCTP e lá receber um tratamento clínico melhor voltado para ele, e eu contribuí na redação desse relatório, falando sobre os atendimentos que tivemos, e eu diria que isso foi muito exitoso. Ele conseguiu ir e conseguiu o tratamento que ele queria. Isso. E você sabe dizer depois o que aconteceu? Aí já as histórias se perdem. Aí a gente já não tem muito. A gente não sabe mais por onde anda, o que foi que aconteceu depois. Até pelo sigilo da profissão também, né? É uma coisa que me pega muito, amigo, na psicologia. As pessoas atravessam a gente, sabe? Até porque, pensa, se uma pessoa for ficar pra sempre no psicólogo, algo pode não estar muito bem ali. Porque, pensa, é uma pessoa que nunca vai ter o tratamento, voltando, né, aquele termo que a gente usou no começo. Sabe, em algum momento, na psicologia, né, de maneira geral, a gente perde, entre aspas, os nossos pacientes. Eles caminham com as próprias pernas, tombando ou não. Mas que bom, né? Que isso acontece. Isso aí. A vida só anda pra frente, né? Sim. É isso aí. E Lara? Então, teve um rapaz que me chamou a atenção logo no começo também. Ele era de São Paulo, veio preso por tráfico de São Paulo pra cá, interestadual, e, pasmem, ele era gay. E imagine você ser gay nesse universo extremamente machista, e ele era drag queen em São Paulo, né? Que ele me mostrou, pediu até a época, ele, pesquisa sobre mim e tal. E ele começou a sair de um iniciante no crime, ele se tornou do alto escalão do pavilhão. E eu perguntava, por como você fez isso, né? Como é que você conseguiu? Você tentava entender isso, né? Sim, eu falei, como é que você conseguiu? Aí ele dizia, Lara, foi minha estratégia de sobrevivência, porque eu ia ser estuprado, iam me matar. Foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou, né? Chega um gay, então ele ia ser a mulherzinha, né? Como eles falam, isso. Né? Iam me matar, e então eu boto de machão. Aí ele falava, eu boto de machão, eu brigo, eu bato, e eu cumpro as regras desse submundo aí. Então, e aquilo eu fiquei, poxa, inclusive ele saiu, e até na hora da saída eu encontrei com ele, eu saindo e ele saindo também. Aí ele, eu não tenho nem telefone, me empresta um celular pra eu ligar pra minha mãe, cara de São Paulo. Aí lá na unidade deram um telefone pra ele e a gente se abraçou, né? Ele, vá com Deus, e, sabe, que a gente tinha essa relação, mas ele foi um cara que eu vi, é um cara que um sobrevivente, né? E ele se tornou algo. E assim, da visão de vocês, enquanto profissionais em comportamento, eu posso colocar dessa forma assim? Sim. Só para ilustrar um pouco o que eu quero perguntar. Como é que se dá esse instinto de sobrevivência? No sentido de como é que ele conseguiu construir isso? Como é que faz para um cara, qualquer pessoa, chegar nesse alto escalão, por exemplo? A sobrevivência, né? Como é que se dá esse comportamento? É o instinto de sobrevivência, nossos instintos primários e básicos, né? É reproduzir, é fuga. Mas pelo que eu entendi aí, apesar dele ser gay, ele usou... se investiu aí de um papel de machão para impor respeito, isso, né? Essa vestimenta que a gente falou no começo. Então, tentar ser um pouco mais claro nessa pergunta.
no comportamento dele para conseguir chegar nesse escalão que ele chegou lá interno, ele tem que ter um comportamento de característica controladora? Como é que se dá isso aí? Violento, controlador. Tem que ter as características Sabe? que é aquilo que são enaltecidas. Então, explique um Isso. pouco melhor isso aí. Olha, como diz Darwin, não sobrevive quem é o melhor, sobrevive quem melhor se adapta. Então foi ele que entregou aquilo que o contexto estava pedindo. O que é que o contexto... Ele era um cara inteligente. Inteligentíssimo. Sacou o que era Inteligentíssimo. que ele precisava fazer rapidamente para sobreviver naquele Exatamente. local. Porque tem que ter muito instinto de sobrevivência, né? Senão é engolido. E aí, engolido. o que é que aquela sociedade cobra, né? Cobra sigilo, ser uma pessoa de confiança, saber falar na hora certa, saber se sair na hora certa, ser Saber peitar também. Com certeza. Saber apanhar e saber bater na hora certa. Isso. Saber vestir a camisa do sistema prisional, do que é ser preso. E tem inclusive também a identidade de preso. Você sente ali que, por exemplo, né, voltando à coisa de não vou mudar sua personalidade. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Sim. Você pode se alimentar de uma maneira que não te traga novamente pra cá, pra unidade prisional, poxa. Sim. E lembrando, né, uma coisa que a gente conversando e puxando do que Lara falou, de que poderíamos ser nós, apesar de crimes ou não, somos todos seres humanos, a questão de você pensar que crime é aquilo que a polícia pega. Quantas vezes existem coisas feitas nas caladas por aí, por pessoas de quaisquer etnias, quaisquer faixas etárias, quaisquer classes, que não são sabidas e por isso não estão nas penitenciárias. É isso. Crimes que acabam que não vêm à tona, né? Fatos típicos que não são apurados. Isso, É isso. exatamente. Entendi. E aí? Massa. Como é que você tá? Aprendi muito hoje. Mas como é que você tá de pergunta? Quer saber mais alguma Não, coisa? de pergunta não, eu tô assim bem Impactado. impactada. Não, e mais do que isso, eu tô assim com admiração por vocês, porque é um trabalho que poucas pessoas sabem, né? É um mundo É que um mundo. poucas pessoas conhecem. E a gente vê que vocês fazem isso com amor, com dedicação, né? Com zelo. Vocês cuidam de vidas. Isso. Né? Eu assino, porque conheci, trabalhei junto e sei que... Eu nunca estive num presídio, mas só do que vocês falaram eu consegui imaginar muita coisa. E eu imagino que deve ser um trabalho duro. Falando de primeiro impacto, eu vou falar qual foi o meu. Assim, o que mais me marcou. Porque foi a estrutura em si, do local. Foi algo A estrutura ou a falta de estrutura? Não, a estrutura. Lá onde a gente trabalhou tinha uma estrutura Bacana. bacana, né? Mas a estrutura no sentido de logística. Vou tentar explicar. Primeiro que a gente chegava, a gente não ia direto para a cadeia. Aí já é uma coisa que eu parei para pensar assim, né? Existe uma sede administrativa lá dentro e aí você sai da sede administrativa para ir para o que eles chamam de cadeia mesmo, né? E aí o que é que você imagina que é uma cadeia? Assim, cadeia. Aí como é que você visualiza na sua mente? Aquelas paredes... Celas, aquelas paredes... Ah, o que eu vejo no Então, filme. você já imagina a cela. Grade, Pronto. Grades, aquelas paredes grossas de pedra. assim. Era isso que eu imaginava, que eu ia entrar na cadeia e aí ia dar de cara no corredor cheio de cela. E cheio Já- de preso, assim, né? entendeu? Já não As é assim. mãozinhas pra Sim, fora sim. da E aí da já não é grade. assim que funciona. Primeiro você entra na cadeia, tem um procedimento de segurança, né, uma revista e tudo mais. Não, isso eu imagino que tem. Aí a minha primeira visão, dei de cara com um corredor enorme, Sim. gigante, Largo mesmo. né, com duas portas assim todas de grade, né? Duas portas de grade, uma intercalada com a outra, e eu já não entendia por quê. Já que ali não tinha nenhum interno, por que tinha essas duas grades, né? Aí depois você passa a entender, não, porque aqui tem entre essas duas portas, né? À direita tem a triagem, que é onde ficam os internos que vão fazer aquele primeiro procedimento, e essas duas portas elas fecham porque é um corredor para transferência. Tanto os que chegam e tanto os que vão sair, eles saem por esse corredor. Entendeu? Aí já foi algo que... É um corredor da segurança. Isso. Né? Basicamente. E aí você passa, aí tinha as salas que a gente utilizava para Eu atendimento. quero saber o que tem no final do corredor. Então, aí no final do corredor tem uma porta que ela só abre e fecha em determinados momentos, né? Com algumas pessoas, né? Que tem essa autorização. E aí dá pro pavilhão.
E eu só fui no pavilhão. Eu não fui no pavilhão, na verdade. Eu só tive acesso uma vez, conhecendo, não fui nos pavilhões. Eu só fui na visita. E aí é engraçado pra caramba, porque você se perde lá. Eu entendo que... Eu entendi, pelo menos, interpretei que é feito pra você não decorar e não Outro entender sistema de segurança. como é que funciona aquilo, onde é que é a entrada, onde é que é a saída. Se eu fosse sozinho, eu teria entrado e não mas teria tem saído. as celas lá? Não, Monte então, de cela nesse pavilhão quando você chegou? eu não cheguei aí no pavilhão. Tem, é isso que eu tô dizendo. Mas tem. Eu preciso saber. Aí tem o pavilhão, que é essa imagem de filme que é assim. E aí tem no meio do pavilhão, aí tem mesas, que aí o pessoal fica né, no convívio, né? Isso, tem televisão. Mas a primeira impressão Na pra parte mim... comum. Sim. Na parte do... E aí, Cada pavilhão tem essa parte comum. tem vários Entendeu que pavilhões. tenta isso. São 4 Entendi. pavilhões. E aí eu tive uma E aí, queda... Aí tem andar, aí isso. os 4 se... Ah, não. Cada um tem a sua área comum. Eles não Sim. se misturam. Não. Inclusive isso é uma estratégia, né? E Porque aí eles tem um são horário... rivais. E aí tem um horário muita que facção. um lado do pavilhão tá aberto, o outro E tá não tem fechado. tipo assim, eles jogam futebol, aí cada pavilhão tem o seu time, aí faz um... Tem campeonato. Tem campeonato promovido pela equipe sociopedagógica. Isso. Lá. E não rola violência não nesses campeonatos. Eles se controlam. Tipo, Não. Porque Eles senão precisam, eles vão perder com isso. Entendeu? E eles gostam de futebol. Não, porque você falou, são rivais, são tal, aí eu já Então, mas imaginei, lá vixe, se briga. respeitam. É porque, inclusive, se eles cometerem É. algum tipo de ato infracionário né, dentro da execução penal, eles são punidos por isso, né? Eles respondem, né? Pode perder remissão até 1/3. Enfim, tem algumas coisas que a LEP prevê para evitar que esse tipo de atitude aconteça, apesar de, em casos extremos, acontecer. Mas a minha primeira impressão foi essa, que desconstruiu o que pra mim era uma cadeia. E aí onde é que vem o perigo? Você começa a normalizar Exatamente. algumas coisas. Assim, normalizar que você tá num ambiente prisional. E aí eu acho que quem trabalha assim deve estar sempre ligado nas coisas, né? Tem que estar ligeiro. É isso aí, Grampo. E Primeiro impacto foi esse, a estrutura. Eu não esperava que fosse assim, sabe? E aí entrada e saída é sempre controlada, né? Sei lá, um negócio assim. Imaginava outra coisa como filme. Eu também. Não, mas hoje eu aprendi muito. Pois é. É isso, bacana. meninas, foi massa. Já acabou? Não sei, tá no horário, João? Tá como? Tá no horário. Mas já? Mas já... Vocês querem Você falar tem mais alguma de quê? contribuição? Diga aí, Você diga aí. quer falar? Gente, fala aí. Duas coisas. Eu, como Vai. pessoa apaixonada por arte e terapia, cheguei lá, vi aqueles barquinhos de papel. Ah, interessante. sim, Peraí, vamos contextualizar. A TO, que na época... Bruna Doutora Bruna. Doutora Bruna, a TO, que aí lá tem a terapia ocupacional, né? Que é ela que cuida, inclusive, dessas funções, né? Mensageiro, né? Essa criação O que dessas é funções. mensageiro? Então, é uma função que tem lá. é uma função lá que E o mensageiro faz o é quê? um cargo entre os próprios internos, só que Ele é institucional. Isso, ele é responsável por abrir e fechar o pavilhão, responsável por organizar algumas coisas. Ai, gente, A mensagem comunicação. É um é emprego. uma coisa bem legal. É um tipo, emprego. faz uma cartinha, o Recebe mensageiro dinheiro. vai lá levar. Também Mas tem o isso carteiro, também, tem o carteiro, tem. Ai, que legal. Tem o carteiro. Tem o barbeiro. E aí, dentro de uma das atividades prestadas dentro da terapia ocupacional é o artesanato. Isso, ela é responsável pelo trabalho dessa unidade prisional. Isso. Aí lá tem artesanato. Tanto como estratégia de remissão de pena. Isso. E acabava puxando, já que eles têm esse manejo do papel, para buscar elementos da arte e terapia no nosso acompanhamento, sendo o artesanato como instrumento de acesso às habilidades manuais Legal. e também do interesse que eles gostam. E muitos usam o artesanato para presentear a família. Chega Natal, você tá preso, você não pode sair para comprar um chocolate para quem você ama. Você manda legal. um barquinho de papel. Um barquinho, Uma helicóptero. flor, helicóptero. Eu devia ter balança. trazido. Não, os artesanatos você iria se surpreender. Eu acho que eu já vi, já teve alguma exposição que eu vi. Eu acho que foi até no tribunal uma vez. Porque Tinha coisa de pneu também. a Secretaria de Fazia Justiça... Lá só papel. Isso. Lá era só papel, mas eu já vi um que fazia com os pneus, fazia banquinho, coisa tipo pra Sim. botar no jardim, bem legal, Sim. pintados e tal. Isso. É bem interessante esse tipo de atividade. Só para quem não sabe, a remissão são esse tipo de atividade. É o estudo, o trabalho, o artesanato. Você vai desenvolvendo o trabalho ali e a LEP prevê que a cada 3 meses de trabalho você tem 1 mês de remissão.
É 3 meses de atividade, você tem 1 mês de remissão. E aí isso conta como pena cumprida. Isso é a remissão. Então, pra quem não sabe o que é, né? Deixem um recadinho. Te amo, mãe. Mamãe, se inscreva no nosso canal. Porque depois dessa, aí deixa o like, curta, compartilhe. Como é o nome da sua mãe, Gabi? Oi? Como é o nome de sua mãe? Marísia. Manda um recado direito. Cheiro, mãe. Um salve também para os nossos amigos de lá, nossos colegas de trabalho, Lorena, Bruna, Silvia, Louise, quem mais? Que mais? Tanta gente. Esqueci. A galera também, Grazi. Dai. Lembrei agora que era uma das psicólogas também. Que bacana. A galera massa, aprendi muito E lá. que merecem realmente esse reconhecimento. Porque é um trabalho árduo. Que massa, menina. Foi incrível. Aprendi muito hoje. O sistema prisional tem umas peculiaridades que pronto. Outra coisa, essa sociedade... Eu sabia que existia uma sociedade paralela, mas eu não sabia o nível dela. É realmente um mundo à parte, né? Esse universo paralelo. É um mundo à parte. E detalhe que a gente sabe esse lado enquanto profissional que atua. Imagina você estar lá dentro, ser parte desse universo. É um negócio assim... Quem não imagina... Quem não tá lá não consegue nem imaginar. Agora a gente pensa, né? Como o ser humano é adaptável, né? Exatamente. Porque você ficar ali, na última esfera do ser humano, é você estar preso. A outra só Fora morte. isso, o direito de família, né? Não conheço. Família também. Enfim. Comparação da poxa. Foi. Mas você viver ali, assim, é muito... E eles normalizam aquilo ali. Não, a gente não é pra normalizar. Não é normal, você tá preso. Vamos mudar essa condição aí. Se você não muda, tudo vai se repetir. Então, torne consciente aí, queira mudar, muda. Porque a gente via muito isso, muitos padrões sempre voltavam, né? Tinha muito disso. Porque pra eles, dentro da sociedade deles, né? E aí eu não falo só dentro do mundo prisional, na sociedade deles, fora da prisão e também dentro. É digno, talvez, estar no crime. Pra eles, entendeu? Digno. Eles enxergam dignidade nisso. E aí eu acho que tem muito esse trabalho também de mostrar que há dignidade fora do crime. Exatamente, né? Que é a nossa tarefa, que é dificílima. Mas a gente tenta. E aí, amiga, quando chega um interno que diz: eu no crime ganho mais do que você. Direto tem isso. E que não era mentira, né? Não é. Pior é isso. O pior é isso. Eu ganho uma semana o que você ganha um mês. Eu ganho um dia o que você ganha um mês. Realmente. Mas é digno, eu durmo. Não tenho medo da polícia ou de o meu inimigo vir atrás de mim. Entendeu? É um mundo assim, surreal. E que tá aqui no nosso cotidiano, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Ele existe. Uma realidade posta, não dá pra negar, não. Vocês querem deixar um recado final, uma mensagem, algo nesse sentido? Tem uma frase de Eduardo Galeano. Então, Olhe pra cá. Olha ali, olha aí. Inclusive, eu uso essa frase, aprendi com ela. Você vai dizer agora, eu uso muito essa frase. Vá, fala aí. Eduardo Galeano. Manda, Gabi. Ele diz o seguinte: ai meu Deus, será que eu sei de qual? Perguntaram pra ele numa entrevista pra que serve a utopia. E ele disse que a utopia é inalcançável. Então, pra que serve? Já que ela é inalcançável... É como o horizonte, né? A utopia é o horizonte. Eu posso ler na íntegra? Leia, Gabi. Mas é algo sobre a utopia ser o horizonte. Isso. Por Vamos mais que eu caminhe, não chegarei lá. E pra que serve o horizonte? Pra que serve a utopia? Para caminhar. Para continuar caminhando. Isso aí. Perfeito, muito bem. Essa eu aprendi com você, Gabs, pra você ver. Aprendi Arrasou. e não esqueci. E eu esqueci. Mas você passou adiante. Pois é. Essa frase ficava colada no armário dela lá. Isso. Toda vez que ela abriu, o armário dava uma bisoiada. E você, Lara? Eu queria agradecer a você, né, por ter proporcionado essa tarde, por ter chamado a gente. É sempre muito bom essa troca de conhecimento, sempre muito bom aprender. E eu falo por mim, aprendi demais com você, principalmente sobre coisas da vida. Um moleque, um menino, um grampo, né? E que a gente, Cris, partilhava muitas nossas angústias, né?
Eu acho, como quando eu vinha dizendo, o Gabi oxigenou muito aquilo. Eu tava muito, sabe, muito ali fazendo parte do sistema já tava cansada. Desiludida, já frustrada. Desiludida, já precisava de um up. Fôlego. Aí chegou Gabi, chegou um oxigênio assim, ó, com essa alegria, sabe, das artes, sabe, da sublimação, e a gente fez várias coisas legais. E o Gabriel não foi diferente também. Tornou leve nossos encontros. Nossas manhãs eram leves, apesar do trabalho ser muito... O ambiente é muito hostil. O ambiente é muito hostil. A gente sofre pressão de vários pontos, sabe? A gente tem muitos chefes, muitas cobranças, muito medo, né? Muito barulho, muito procedimento padrão, procedimento de segurança, né? E eles dois, assim, deram muito suporte, principalmente pra mim, que eu comecei a ir pro trabalho pra me divertir, pra conversar, pra rir, né? E que isso era muito bom, a gente trocava muito isso, e a gente se curava ali, né? Maravilha. Isso foi muito legal. Essa parceria é uma amizade que eu vou levar pra vida toda. Não só com elas duas, mas também, como já foi mencionado aqui, Lorena, que era minha chefe direta, né? Atuava no mesmo setor que eu, né? Era minha preceptora. Já mandei um abraço pra ela no Lorena é maravilhosa, queria que você conhecesse. Doutora Lorena, nós te amamos. Somos É isso. Então, foi um aprendizado também pra mim gigantesco. Tá com Gabi, Lara, Lorena. Lorena, rapaz, olha, não vou nem comentar Vai aqui. chorar. Eu vi que ele ia chorar, agora não. Porque tiveram coisas que ela fez por mim lá que só 5 pessoas fariam na minha vida. Dá pra contar na mão. Que é pai, mãe, irmão, entendeu? Vó. Realmente. Vocês sabem. Vocês sabem o que é, né? Então é uma pessoa que eu tenho uma gratidão profunda. E todas as outras pessoas que ali comigo estavam também. Foi um aprendizado enorme sobre ser humano. isso. Massa. Sobre ser humano. Exatamente. É isso aí. Vocês têm minha admiração. Vamos... Obrigada pelo convite, compartilho da mesma gratidão de vocês, colegas e amigos. Poxa, o quanto eu aprendi com os dois e com Lara, também na psicologia, compartilhando isso. Foi tudo tão importante e experiências que a gente carrega ao longo da vida. Duvido me esquecer desses aprendizados que eu tive na cadeia. Que massa. Duvido mesmo. Marcou a gente, Marcou, né? Vamos fazer uma marcou tatuagem de cadeira. Ai, meu Deus do céu. É isso, vai, Gabi. Enfim, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Episódio muito massa. Então, já que foi massa, o que é que eles vão fazer? Curtir, deixar o likeinho. Deixar o likeinho e comentar o que é que eles acharam. Sim, deixem seus comentários. E se inscrever no canal, porque a gente tem uma meta. Temos uma meta, por favor. Temos uma meta e você tem que ajudar a Precisamos. gente. Precisamos da sua ajuda. Se inscreva no canal pra gente atingir os 500 inscritos aí. Não, certo? mas agora com Ajuda o pessoal, aí, galera. com o pessoal de Gabi e de Lara, a gente vai atingir. Elas vão compartilhar também pra Vamos. todo mundo assistir, né? Isso É aí. isso aí. É né? isso. Então, nos sigam no Instagram também, @JusLocosCast. Estamos sempre postando recortes lá, muito conteúdo, né? Nas nossas redes pessoais, o meu é @Gabriel não vou repetir a minha. MASSC. Eu falo. @Cris1509. Vamos mudar isso. Enfim, né? No Spotify, link na descrição. E E é isso. é isso. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a Valeu, próxima. Até a próxima.